galerinha, como é que vocês estão? Tranquilão? Tudo de boa? Tudo na paz? Estamos aqui com o terceiro vídeo aqui da série sobre NR38, né? Muita gente me mandou aí algumas mensagens para que eu fizesse um PowerPoint de NR38, então acabei montando esse treinamento aqui, até para poder facilitar a vida de vocês, né? Caso você tenha que ministrar um treinamento desse. A gente sabe que a vida de técnico é muito corrida, principalmente para quem está começando agora. Então, a intenção aqui já era preparar um material para que você não tivesse que sair do zero, né? Não tivesse que perder muito tempo. E aí também, galera, esse treinamento aqui vai entrar nos outros treinamentos que eu tenho. Tem alguns treinamentos meus aí que eu montei ao longo desses muitos anos na carreira, né? Que eu passo aí para vocês em PowerPoint para poder facilitar a vida de vocês e através de uma contribuição aí simbólica do canal, tá? Para quem aí ministra treinamento, sabe aí, cara, os valores que eu peço é uma ajuda para a galera aí. Uma pessoa que você já pagou o PowerPoint que você vai usar, né, infinitamente. Tá? Então tem o NR18, 35, 33 atualizada, tem o NR18. NR18 tem quase 200 slides. Já pensou se sentar para montar uma integração de construção civil de 200 slides? Serpentes, insetos peçonhentos, venenosos, brigadas, CIPA, primeiros socorros, leilucas, enfim, tem vários treinamentos. Se você se interessar, manda aí um e-mail para mim ou entre em contato, me segue lá no Instagram, galera. Tenho várias lives ao vivo, tô trazendo uma galera muito bacana. Aqui no YouTube é focado em segurança do trabalho. Lá no Instagram eu passo outros conteúdos que transformaram a minha história, a minha vida. E eu compartilho, né, com a galera que me segue no Instagram. Então me segue lá, Faca NR Oficial lá no Instagram. Tem muito conteúdo legal, muito bacana, até mais fácil de você entrar em contato comigo também. Fechou, galera? Bom, vamos seguir aqui na NR38. Vou finalizar esse treinamento hoje, tá, pessoal? Esse aqui é o terceiro e último vídeo. A NR38 ela traz também um item sobre poda de árvores, pessoal, tá? E aqui eu queria compartilhar um pouquinho, né, do meu dia a dia profissional com vocês. O item 38.8.1, eita nós, que enrolado, hein? Não temos edição de imagem, não temos edição de vídeos, não temos nada aqui, galera. Aqui no canal Faca na NR é a verdade nua e crua, então eu quero mostrar para vocês aí como que é uma apresentação sem edições, certo? 38.8.1, pessoal, todo trabalho de poda de árvores deve ser precedido de análise de risco. Pessoal, a análise de risco, ela tem que ser feita antes de começar a atividade, tá? Por favor. E o que eu percebo, tá, pessoal? É muito difícil pegar uma PR bem feita, uma análise de risco bem feita. Porque, primeiro ponto, os profissionais não vão até o local para fazer esse documento. Então, quando você pega esse documento e você vai até o local, você verifica que vários riscos e medidas de controle não estão nos documentos, ou o documento está escrito de forma genérica, né? Isso não pode, pessoal, tá? A análise de risco é onde você vai no local, você vai pegar lá a equipe de funcionários, eles vão explicar para você passo a passo o que eles vão fazer, você vai anotar, você vai fazer um levantamento de risco de cada etapa do trabalho e você precisa colocar medidas de controle que vão mitigar ou eliminar aquele risco, tá? Vou dar um exemplo, peguei uma APR esses dias aí de poda de árvore, aonde estava lá o risco, medidas de controle aplicadas às orientações aprendidas no curso. Cara, pelo amor de Deus, velho. Como que numa PR você me coloca em medida de controle aplicar o que você aprendeu no curso? Isso é medida de controle, cara? Pelo amor de Deus. Então, assim, pessoal, você precisa colocar medidas de controle para mitigar ou eliminar o risco de cada etapa que você identificou. E precisa detalhar, eu preciso saber quais ferramentas que você vai utilizar. Ah, utilizar risco de corte, utilizar luva. Mas que luva? Pode ser luva PVC, pode ser uma luva nitrílica, é uma luva high flex, é uma luva de vaqueta, é uma luva... Que luva você precisa especificar? Então a análise de risco é um documento complexo, tá? Não é um negócio que você vai sentar ali 5 minutos, 10 minutos e vai fazer. Tá? Então muita gente peca nisso. Pessoal, análise de risco, análise preliminar de risco, cara, são documentos mais complexos, detalhados, tá? Onde você precisa especificar tudo, tá? Eu que não vou fazer atividade, vou liberar essa atividade,
Eu preciso entender, com base na sua APR, na sua análise de risco, o que você está colocando lá. Para mim, até verificar em loco, no local, se todas as medidas de controle que você fez o levantamento na análise de risco foram aplicadas, estão lá. Então tome cuidado com isso daí. A análise de risco também deve indicar a emissão da permissão de trabalho, pessoal, tá? Então o que acontece? A análise de risco, né, a APR, você vai fazer um estudo do caso ali, um estudo da atividade, você vai detalhar tudo. A permissão de trabalho, ela tem que ser aberta no local. Eu vejo muito técnico de segurança também abrindo PT fora do local. Ah, Fabiano, mas ele vai trabalhar lá a semana inteira fazendo a mesma coisa. Tá, mas pode ter mudado o cenário de um dia para o outro. Existem N situações aí que podem ter acontecido quando você saiu. Então a permissão de trabalho nada mais é do que você vai pegar a PR, você vai verificar no local, tá tudo certo, tudo batendo com a PR, aí você abre uma permissão de trabalho. Então, é por isso que ela tem validade limitada à duração da atividade, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorrem mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Então você pode até revalidar a permissão de trabalho, mas você precisa fazer um checklist ali para verificar se tudo correu da mesma forma que estava no dia anterior, quando você parou, tá? A validade da PT não poderá exceder o período de 24 horas, tá? Então tome cuidado com relação a isso aí, beleza? Bom, é só, ó, não tinha ninguém na rua, um silêncio absoluto. Eu comecei a gravar o vídeo, parece carroceiro, cachorro, caminhão do ovo, caminhão de pamonha, aparece tudo, galera. Não tem jeito não, aqui onde eu moro não tem jeito não. Quando eu ficar rico, aí eu faço um estúdio para poder gravar os vídeos, mas enquanto isso não acontece, tá difícil. Mas vamos que vamos, nós não desistimos nunca, ok? Pessoal, vamos lá. Na execução do trabalho em altura, além do cumprimento, né, da norma regulamentadora 35, tá, tem que ser tomadas as seguintes providências. Isolamento e sinalização de toda a área afetada pelo serviço antes do início das atividades. Então, na APR, pessoal, você vai fazer uma poda, você vai derrubar uma árvore, vai ter que ser isolado? Aonde que vai ter que ser isolado? Qual é o raio de isolamento? Qual é a, né? Eu preciso entender isso daí, né? Na APR, ela já é feita para isso. Então, não é só você colocar lá, a área deve ser isolada, tá? Mas qual o tamanho dessa área? Qual que é o raio dessa área? Então, você precisa especificar isso daí. A adoção de medidas para evitar a queda de ferramentas e materiais, inclusive no caso das interrupções dos trabalhos, tá? Outro importante item aqui é proibir a utilização de escada livre para a execução das atividades de poda, bem como a ancoragem do trabalhador nos galhos a serem cortados, tá, pessoal? A NR38 proíbe isso daí. O que você pode usar é uma plataforma elevatória, tá? A atividade de poda de árvore em proximidade de instalações elétricas aí vai ter que atender os previstos NR10, tá? Então você pode perceber que no treinamento de NR38 tem várias outras NRs que aparecem. Então quando você tem um conjunto de treinamentos aí no seu pendrive, no seu computador, você consegue, né, ir puxando ali partes de treinamentos de outras NRs para complementar o seu treinamento de NR38. A atividade de substituição de redes de eletricidade, tá, quando previstas em contratos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, deve atender ao previsto na NR10. Então, se você tiver funcionários que fazem essa poda próximo de rede energizada, provavelmente eles vão ter que ter curso de NR10 básico, tá, para poder ter a noção dos riscos. Nos processos de poda de árvores, tá, pessoal, tem que ser utilizadas serras, serrotes, tesouras de poda, alicates de poda apropriados para a tarefa, não sendo permitido o uso de ferramentas de corte por impacto, tá? Beleza? Deu para pegar? Outro item também importante da NR38 é referente à movimentação de carga, pessoal, que traz aí NR17, ergonomia, né? O que seria ergonomia? Ela vai buscar dar o máximo de conforto, segurança, eficiência às condições de trabalho, tá? Eu trouxe aqui algumas orientações, tá, pessoal? Tá? Para você prevenir dores na coluna ao levantar e fazer transporte de cargas, né? Então tem algumas regras aqui. Limite de peso, tá, pessoal? Ninguém deveria levantar mais que 25 quilos, tá? Em um plano aí de 75 centímetros do piso, ou 18 quilos de carga colocada no chão. Então, se você tem ali, por exemplo, um peso ali até 75 centímetros do piso, onde você não tem que pegar do chão, até uns 25 quilos no máximo. 18 quilos a carga no chão, tá?
Considere que o limite de 25 kg ou 18 kg é para atividades ocasionais, tá? Cargas próximas do corpo, a serem pegas aí sem torção de tronco e tendo uma boa qualidade de pega. Caso seja mais frequente ou caso as cargas a serem pegas estejam longe do corpo ou de um lado só, os limites podem ser bem menores. Aí como que você vai conseguir encontrar qual que é esse limite, pessoal? Você vai precisar contratar uma análise ergonômica, de um ergonomista, tá? Não faça esforço de levantar cargas estando o tronco torcido e fletido, isso pode acarretar sérias consequências aí para sua coluna, inclusive com risco de hérnia de disco. Não carregar cargas na cabeça, pois isso vai levar à degeneração dos discos da coluna cervical. Os cuidados mais importantes sob o ponto de vista técnico de manuseio: aproximar o corpo da carga ou aproximar a carga do corpo. Ao pegar numa carga, enrijeça os músculos de forma que eles de antemão estejam preparados para o valor da carga que será levantado, tá? Controle as condições do piso, muito cuidado com escadas, com locais acidentados, né? E ao transportar cargas volumosas que comprometam a sua visibilidade, cuidado para você não tropeçar e acabar caindo. E nunca carregar mais de 30 kg. Outro ponto importante também, para a gente fechar isso aqui, são as cintas ergonômicas, pessoal, tá? Aquela cintinha abdominal ergonômica, muitas empresas fornecem para os funcionários, mas a empresa não orienta o funcionário. É bem controverso esse tema, né? Tem médicos que já vi artigos falando que não é bom, outros falam que é bom. Enfim, quando eu estou numa empresa que fornece essa cinta abdominal, eu sempre falo para o pessoal: só aperte no abdômen quando você vai fazer a movimentação do peso, da carga. Assim que você terminar, afrouxe. Ela não pode ficar muito tempo comprimindo os órgãos abdominais ali, tá? Então, que ficam no abdômen, né? Então, o pessoal às vezes acha que aquela cinta abdominal, ela é aquela cinta de coluna, para você ficar travando a coluna o dia inteiro. Não é, pessoal. Aquela cinta é só um apoio, né, para você fazer a movimentação de carga na hora. Você não deve ficar, pelo menos tudo que eu vi até agora, pode ser que eu até esteja, né, falando uma besteira, mas eu acredito que não. Mas tudo que eu li até agora sobre, chegaram a um consenso que você não deve ficar com aquela cinta abdominal apertando o seu abdômen o dia inteiro, a jornada toda de trabalho. Então você vai fazer a movimentação de carga, aperta, dá aquele suporte na coluna, faz a movimentação e afrouxa assim que terminar. Tá? Não fique muito tempo com ela comprimindo o seu abdômen, tá? Então fica essa dica aí. Outro ponto importante da NR38 é que ela traz também alguns itens da NR1, tá? E os direitos e deveres. Então, pessoal, o trabalhador ele pode interromper, deverá interromper suas atividades toda vez que ele identificar uma situação que ele coloca em risco a sua saúde, sua integridade física ou a de terceiros. Então, ele vai passar essa situação, tá, para o seu superior hierárquico e vai parar a atividade. E aí ele só vai poder voltar a executar essa atividade a hora que a empresa fizer as adequações, tá? A NR38 também, ela traz aí, ela fala, né, sobre a NR12, e eu trouxe aqui dois equipamentos aqui para o curso de... Não é um curso de motosserra, tá, pessoal? São orientações. Então eu trouxe o anexo 5 da NR12, que são referentes às motosserras. Então é para relembrar, lembrando que para o funcionário fazer poda de árvore e utilizar motosserra, ele tem que ter o curso de operador de motosserra, que não é isso aqui que eu estou colocando aqui. Isso aqui é só um reforço, tá, pessoal? Então ele tem que ter o curso de motosserra. A motosserra ela tem que estar registrada no IBAMA, se eu não me engano. Tem uma série de situações aí que envolvem uma motosserra, tá? Então as motosserras elas têm que dispor dos seguintes dispositivos de segurança: freio manual ou automático de corrente, pino pega-corrente, protetor da mão direita, protetor da mão esquerda e trava de segurança do acelerador. Os fabricantes importados de motosserras e similares devem informar nos catálogos e manuais de instrução de todos os modelos os níveis de ruído e vibração e a metodologia utilizada para referir a aferição. Então, quando você vai montar a sua PR, onde vai ser utilizada a motosserra, você precisa verificar no manual qual que é o ruído, o limite né? A medição de ruído desse equipamento, tem que estar no manual, tá? Os empregadores devem promover a todos os operadores de motosserra e similares treinamento para a utilização segura da máquina, com carga horária mínima de 8 horas e conforme conteúdo programático relativo à utilização constante do manual de instruções. Então, quando você vai fazer uma liberação de serviço de poda de árvore ou outro tipo de serviço que tenha motosserra,
você precisa pedir esse certificado aqui, tá? E não é instrutor RG tal, pessoal, tá? Algum profissional de segurança tem que estar assinando, um técnico de segurança, um engenheiro, tá? Toma cuidado com esses certificados que vem lá, instrutor fulano de tal, RG tal. O cara não tem formação técnica em nada e que fica capacitando funcionários aí. Cuidado. Todos os modelos de motosserra e similares devem conter aí sinalização de advertência indelével e resistente em local de fácil leitura e visualização do usuário, com a seguinte informação: o uso inadequado pode provocar acidentes graves e danos à saúde. É proibido o uso de motosserras e similares a combustão interna em lugares fechados ou insuficientemente ventilados, tá, pessoal? Então tomem cuidado com isso daqui também, outro item importante. Aí, cuidados para operar numa motosserra, tá? Então aqui, ó, é obrigatório que se faça registro no IBAMA. Confira o manual de instrução do fabricante para saber se o manuseio correto do equipamento, tá? Antes de utilizar o equipamento, verifique se o sistema de combustível não tem vazamento, se os controles do acelerador estão funcionando normalmente, se a chave de parada está cumprindo seu papel de garantia do desligamento seguro. Utilizar os EPIs, tá, pessoal? Capacete, óculos de proteção, viseira, protetor auricular, luva antiderrapante, calça de motosserrista e botas de proteção. Essa calça de motosserrista aqui, ela tem uma proteção aí caso a motosserra acabe pegando na perna, tá? Jamais operar a motosserra sozinho. Verifique se existem animais por perto, tá? Use todos os dispositivos de segurança inclusos no equipamento. Antes de dar a partida, cheque se a motosserra não está encostando em nada, nem apoie o aparelho sobre a perna ou o joelho. Utilize as duas mãos, né? Mantenha os dois pés firmes no chão. Não faça o uso apoiado em escadas, árvores ou qualquer outra superfície instável. E não use o aparelho quando estiver desequilibrado, com os braços esticados ou segurando com apenas uma mão, tá? Não operar em locais fechados, com pouca ventilação, nem fumar utilizando equipamento ou perto de materiais inflamáveis, e tenha atenção no abastecimento de combustível, né? O principal problema aí é o derrame da gasolina ou do óleo lubrificante, e o operador deve redobrar o cuidado aí com relação a essa tarefa, tá? Na APR tem que estar constando como que vai ser feito esse abastecimento dessa máquina, tá? Pessoal, outro item, outro ponto, outro equipamento, né, importante que eu trouxe para vocês aqui é referente à roçadeira, né? Como a gente está falando de podas de árvores, nessa parte da NR38, motosserra e roçadeira, eu acho que são os equipamentos aí que o pessoal vai mais utilizar. E aí eu trouxe também um pouquinho sobre as roçadeiras, tá? Então, cuidados para operar a roçadeira: utilizar os EPIs, capacete, caso necessário, óculos de proteção, protetor facial, protetores auriculares, luvas, calça e botas de proteção. O deslocamento da máquina: sempre desligar a máquina e transportá-la presa ao cinto ou equilibrada pelo tubo. Referente ao abastecimento: desligar a máquina antes de abastecer. Não abastecer enquanto o motor ainda estiver quente, pois o combustível pode transbordar, né, e provocar um princípio de incêndio. Abrir a tampa do tanque cuidadosamente para que a pressão existente diminua lentamente e não respingue combustível para fora. Abastecer somente em locais ventilados, né? Caso derrame o combustível, limpar imediatamente a máquina. E caso as roupas entrem em contato com o combustível, trocá-las imediatamente. Antes de ligar a máquina, verificar se a máquina está em perfeitas condições de funcionamento, dispositivos de segurança e proteção contra projeção de partículas, tá? Pessoal, vocês precisam fazer barreira também, então se liga, fique esperto, porque roçadeira, ela tem uma projeção de pedras assim que vai muito longe. E eu já trabalhei em empresa, inclusive, que houve dano ao patrimônio de terceiros por conta de pedra que saiu voando e estraçalhou, né, o vidro do carro de funcionários que estavam próximos. Pode pegar no olho de alguém que está passando. Então tome cuidado, tem que ter uma barreira ali para evitar a projeção dessas partículas, tá? Ligar a máquina no mínimo a 3 metros de distância do local do abastecimento e não em locais fechados, e não permitir que outras pessoas permaneçam em um raio de 15 metros, tá, pessoal? Nem mesmo ao ligar a máquina, pois podem ser lançados objetos aí pela ferramenta de corte, que é o que eu acabei de falar. E segurar e conduzir a máquina, né? Sempre segurar a máquina com as duas mãos nos cabos aí, tá? Durante o trabalho, pessoal, a máquina produz gases tóxicos assim que o motor é acionado. Esses gases podem ser inodoros, invisíveis e conter hidrocarbonetos e benzeno não queimados. Então, nunca trabalhar com a máquina em local fechado, mal ventilado, mesmo com máquinas com catalisador.
E não fumar durante o trabalho e perto das máquinas, tá? Perigo de incêndio, né? Então tem gases inflamáveis aí que podem escapar do sistema de combustível, tá? Durante o corte de mato alto e por baixo de arbustos, né, manter a ferramenta de corte afastada pelo menos 15 centímetros do solo, para não colocar a vida de pequenos animais em risco. Tá? Desligar a máquina para trocar ferramentas de corte, perigo de ferimentos, então desligar a máquina. Não continuar o uso de ferramentas de corte danificadas ou trincadas e nem tentar consertá-las, por exemplo, com solda ou alterações na forma, tá, pessoal? Partículas ou partes quebradas podem se soltar e atingir em alta velocidade o operador ou pessoas que estão em volta. Pessoal, um detalhe aqui, tá? Quando você vai passar NR38 para essa galera que vai fazer poda de árvore, vai subir na árvore, né, ou vai derrubar árvores, ou roçadeira, a chance dela encontrar animais peçonhentos e venenosos é muito alta. Então, normalmente, nesse treinamento, se eu fosse aplicar, eu aplicaria em conjunto o treinamento até que eu tenho aqui no canal, né, de insetos venenosos e serpentes. Porque a galera não sabe o que fazer, ou acaba matando o animal, ou quando acontece um acidente, acaba complicando a situação da vítima. Então, na minha visão, não tem como passar um treinamento de NR38 sem passar em conjunto, por exemplo, os de animais peçonhentos, tá? Insetos venenosos e peçonhentos, serpentes, insetos venenosos e peçonhentos. Então, minha sugestão é que você aplique esse treinamento aí em conjunto com o NR38, tá? Referente às vibrações, pessoal, o uso prolongado da máquina pode levar a distúrbios de circulação sanguínea nas mãos, que é chamado de doença dos dedos brancos. Então tome cuidado, né? Tem luvas anti-vibração para isso, tá? Bom, a NR38, pessoal, ela traz também que tem que entrar no conteúdo programático primeiros socorros, tá? Eu tenho um treinamento completo de primeiros socorros, bem completo, que você pode usar para brigada, 35, 30, diversas NRs. Mas aqui eu coloquei só os itens básicos, tá? Que eu acho que você deveria passar e já está aqui nesse treinamento. Agora, se você quiser o treinamento completo para você acrescentar mais alguma coisa, fica à disposição. Se você tiver interesse, manda um e-mail para mim. O que eu coloquei aqui, pessoal? Um ponto importante, hemorragias, tá? Então, o nosso sistema circulatório ele é fechado, né? E ele é constituído por artérias, veias, capilares e o coração. As artérias, veias e capilares fazem a distribuição e o recolhimento do sangue, enquanto o coração tem por função o quê? Fazer o bombeamento, né? Fazer com que o sangue circule pelo corpo, tá? Definição de hemorragia, tá? Ou sangramento são termos usados para expressar aí a quebra, né? O rompimento de artérias, capilares ou veias, que aí o sangue começa a extravasar. Você pode ter uma hemorragia externa, que você está vendo ali, né, o sangue se perder, e hemorragia interna, onde o sangramento é interno, né, não há rompimento da pele, tá, pessoal? Arterial, o sangue ele vai sair em jato, né, porque está vindo direto do coração, então ele é uma cor vermelha bem viva, né, então ele está saindo em jato mesmo. A venosa, normalmente o sangue é mais escuro e ele vai escorrer pela pele, porque o sangue já passou por todo o sistema e está voltando para o coração, então ele não tem tanta pressão. E o capilar é aquela raladinha normalmente que a gente fala, tá? Alguns sintomas de um funcionário que está perdendo sangue, né? Ele vai estar com a pele mais fria, porque o sangue é o que regula a temperatura do corpo. Ele vai estar pálido, ele vai estar suando provavelmente, vai estar tremendo. A contenção, né, para esse tipo de ferimento é compressão direta sobre a lesão, elevação do membro se for possível, e resfriamento do local, principalmente se for hemorragia interna. Você não tem como fazer compressão numa hemorragia interna. Então o que você faz? Você coloca gelo no local, o frio, ele vai contrair os vasos e vai diminuir o volume de sangue que essa vítima está perdendo para conseguir chegar no hospital em tempo aí, minimizando os danos aí, tá? É o que a gente consegue fazer. A gente tem também ferimentos, tá? Que podem ser fechados e abertos, né? Ferimento também não rompe, né, a pele, então você pode ter uma fratura fechada, né? Você tem os abertos, que aí sim já há o rompimento da pele, você já consegue ver ali, né, o ferimento exposto, tá? Você tem as amputações que podem ocorrer também, né, numa situação dessa. Às vezes a motosserra decepou um membro, né? Então qual que é a conduta que você vai fazer? Pessoal, compressa compressiva, comprimir ali o local onde houve o ferimento para conter a hemorragia.
Se você conseguir colocar, né, esse membro que decepou no gelo, isso vai ajudar muito, mas não diretamente no gelo, você precisa proteger o membro, senão você vai perder a chance de reimplante. Colocar aí dentro de 4, 5 sacolas plásticas, né, e fazer aí esse transporte o mais rápido possível para o hospital, tá? Que é o que eu acabei de falar aqui. A gente tem introdução de corpo estranho, que é um empalamento, né? Às vezes você pode cair um galho, atravessar a perna, atravessar algum membro. Então, pessoal, nesses casos, o que a gente faz? Nunca tente retirar o objeto. A gente corta o objeto, imobiliza e vai para o hospital com o objeto, tá? Então tomem cuidado com isso daí. Eu estou só passando por cima, pessoal, tá? Porque eu já tenho treinamentos de primeiros socorros aqui no canal para não ficar repetitivo. Mas quando eu estou ministrando esse treinamento, aí eu coloco fotos. Não coloquei fotos aqui, mas baixe fotos no Google Imagens, né, de vários exemplos que tem aqui, ó, para você poder mostrar para a galera o que acontece, como que deve ser feito. Então eu coloco muito foto também. Outro ponto importante, pessoal, é que a NR38 fala sobre descargas atmosféricas, né? Então, ela fala que você tem que orientar os funcionários sobre descargas atmosféricas também. Então, orientar as ações em caso de aviso de proximidade de tempestades com descargas atmosféricas, ventos fortes na área da frente de trabalho. Então, o que são uma descarga atmosférica? São descargas elétricas de grande extensão e de grande intensidade, em geral dentro de tempestades. Outro ponto importante, pessoal, na APR tem que estar aqui o risco de descargas atmosféricas e quais são as medidas de controle que a empresa aplicou. Então, quando você ministrar esse treinamento, você pode pedir, verificar quais são as medidas de controle que a própria empresa faz com relação a esse risco, tá? Então, aqui, ó, na confecção da análise de risco tem que ter, né, a necessidade de interromper ou não os trabalhos de manutenção em caso de alerta. Qual o local seguro próximo às frentes de trabalho, de modo que o tempo de deslocamento entre a frente de trabalho e o abrigo seguro seja o menor possível. Então, na APR tem que estar isso aí, na análise de risco. A estimativa do tempo necessário para o abandono das pessoas até o abrigo seguro, permitindo que os trabalhos sejam finalizados. Todas essas informações vão estar na APR, tá? O encarregado de equipes das frentes de trabalho em locais que não possuam um sistema de proteção contra descarga atmosférica deve portar rádio que possibilite o recebimento da comunicação. Precisa verificar o que é o abrigo seguro. Então, o que é um abrigo seguro, pessoal? São as estruturas, meus pernilongos estão me comendo aqui. O abrigo seguro são as estruturas em alvenaria ou metálicas fechadas ou semi-abertas que evitem a formação de diferença de potencial alto para o abrigado. Os abrigos seguros têm baixa probabilidade de que seus ocupantes sejam atingidos diretos ou indiretamente por cargas atmosféricas. E aí, onde que está esse abrigo seguro? Vai estar na APR da atividade, beleza? Galera, esse daqui, então, é o texto da NR38, tá? Como eu falei lá no primeiro vídeo, tem muita coisa que eu não coloquei aqui, porque eu acho que é mais voltada para o técnico de segurança, não é para os funcionários. Porém, você percebe o quê? Para quem assistiu os 3 vídeos que eu coloquei, vários pontos da NR38 mencionam outras NRs. Tá? Então, por exemplo, se eu estivesse ministrando esse treinamento para alguém, eu ministraria esse treinamento que eu passei aqui, entraria com a parte de APH um pouquinho mais complexa, vai depender do tempo que você tem também com o funcionário, tá, pessoal? Se você não tem tanto tempo, aí é o que eu já coloquei aqui, que é o básico, mas eu acrescentaria algumas fotos e vídeos. Entraria com o treinamento completo de serpentes, insetos venenosos e peçonhentos, isso daí eu entraria com os 2 treinamentos, que eu tenho até na disposição, que eu envio para a galera aqui. Então esse é obrigatório, não tem como você fazer um treinamento de NR38 sem os serpentes e insetos venenosos juntos. Por quê? Porque ele vai ter contato direto com esses animais, fazendo serviço de poda, de árvores, ou de limpeza de terreno, ou de jardim, tá? Limpeza urbana. Então você vai ter contato com escorpião, com serpentes, elas se abrigam ali, né, nos entulhos, muitas vezes os funcionários vão ter esse contato. Então, NR35, ele já tem que ter NR35, né, se ele for trabalhar em altura, então é um curso separado. Eu acho que não precisaria entrar nesse daqui, mas primeiros socorros, insetos venenosos e serpentes, eu acho que é obrigatório, você tem que colocar aqui, beleza? Se você estiver precisando de algum treinamento, fora esse em PowerPoint, me manda um e-mail, galera, me segue lá no Instagram, que eu tenho vários treinamentos aí,
que é um valorzinho simbólico que você vai ajudar o canal e eu vou te ajudar. Se você gostou desse material, curte, comenta, compartilha, tá? Faça aí, dá essa força pra gente aí, beleza? Se você tiver alguma sugestão de vídeo também, pode colocar nos comentários. Isso daqui foi várias mensagens que eu recebi de vários seguidores para poder montar. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Tentei fazer o melhor possível. Fiquem com Deus, vamos que vamos e vamos até o próximo vídeo. Fechou, fui!